diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso lhe chamou Mara. O povo murmurou contra Moisés: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E deu-lhes ali estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pelos cânticos, pelos louvores, pelas orações, pelas contribuições que foram colocadas diante do seu altar. Senhor, e nesta hora nós pedimos ao Espírito Santo, como todos os dias Ele tem feito, que Ele venha nos assistir, que Ele venha nos direcionar, que Ele venha nos conduzir para que possamos glorificar o seu nome através da sua palavra. Pedimos, ó Deus, ao Espírito Santo, que Ele possa nos trazer a revelação, a compreensão da sua palavra, e que esse mesmo Espírito possa se servir da sua palavra, levando, ó Deus, de encontro ao nosso coração, que Ele venha dividir a alma, o Espírito, juntas e medulas, que Ele venha discernir o propósito e a intenção de cada coração, para que através da sua palavra, meu Deus, sejamos edificados, abençoados, e o seu nome venha a ser glorificado. Na autoridade e no poder que é no nome de Jesus, eu quero repreender agora Satanás e os demônios, todo o poder das trevas que se levanta contra a sua palavra, contra as nossas vidas, que seja repreendido, que seja julgado por terra agora, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus, mas que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, venha guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo, oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nessa noite eu queria falar um pouco a respeito do poder do madeiro. Repita comigo: o poder do madeiro. A vida cristã é algo que é para ser vivido com alegria, com prazer, com satisfação. Pois nessa caminhada, nós vamos encontrar pessoas que elas vão estar sedentas e elas precisam sempre de uma palavra de esperança, de uma palavra de vitória. Mas infelizmente, quando perguntamos às pessoas sobre a sua caminhada, a maioria das pessoas, elas trazem sempre uma palavra amarga. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele pode dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for boa para edificação, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Porque essa é a realidade que Deus ele tem preparado para que nós como igreja, nós vivamos. Mas como nós vamos viver esta realidade que Deus tem preparado para nós? Nós vemos um exemplo de um homem que ele viveu essa realidade na sua vida. Capítulo 2, no versículo 20 de Gálatas, o apóstolo Paulo pode dizer assim: olha, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, a vida cristã é necessário que nós vivamos ela uma vida de fé. Embora nós vemos muitas pessoas falar: olha, eu vivo pela fé, mas quando nós começamos a caminhar, quando nós vemos a dificuldade, nós começamos a indagar se essa pessoa verdadeiramente, ela tem de Deus a revelação do madeiro, se ele tem a revelação da cruz, se ele tem a revelação do poder do madeiro na sua vida. E Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, o Senhor Jesus, ele fez uma observação, na hora que ele viu aquela multidão seguindo ele. Jesus, observando que aquelas pessoas estavam caminhando com ele, mas as pessoas não acreditavam nele, ele disse assim: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma dia a dia a sua cruz e siga-me. Mas eu quero te fazer uma pergunta:
por que nós não gostamos da cruz? Hoje, na hora que a gente estava preparando os meninos para o batismo, a gente estava explicando a respeito da caminhada com Cristo. Muitas pessoas, o apóstolo Paulo, eu acho muito interessante que a Bíblia, ela traz uma resposta bem propícia para cada um de nós. Por que que o homem não gosta da cruz? Gálatas capítulo 6, no versículo 12, olha para você ver o que o apóstolo Paulo diz: todos que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a circuncidardes, a fim de que não sejamos perseguidos por causa da cruz de Cristo. A cruz, nós não gostamos da cruz, porque a cruz traz para o crente perseguição. A pessoa muitas vezes ela é constrangida a circuncidar. Esse circuncidar aqui é viver segundo o curso desse mundo, é viver segundo o império das trevas, e quando nós queremos viver de uma maneira diferente, automaticamente a pessoa é perseguido. E esta pessoa, por não querer ser perseguido, ela muitas vezes, ela não toma a sua cruz e ela siga após o Senhor. Mas olha o que acontece com a pessoa que ela desfruta do poder da cruz. No capítulo 6, do versículo 14 de Gálatas, olha para você ver o que o apóstolo Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha para você ver a profundidade de um homem que ele tomou a sua cruz e ele começou a seguir o Senhor. Mas eu quero te fazer uma pergunta: mas quais os impactos que o madeiro ele pode causar na vida do crente? Primeira coisa que eu vejo dentro desse texto: ele tem água boa para oferecer. Repita comigo: ele tem água boa para oferecer. O texto que nós lemos diz assim, olha, o versículo 23: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou Mara. Entenda bem, água é vida, mas as águas de Mara, elas eram amargas, e elas não podiam alimentar as pessoas. E talvez você não saiba, 70% do nosso corpo é líquido e 30% do nosso corpo é sólido. Então, um ser, ou todos os seres, se ele não alimentasse de água, a probabilidade dele desfigurar, dele não conseguir caminhar, ela é muito grande. E Deus, Ele quer que nós compreendamos o poder do madeiro para tirar da pessoa o quê? A amargura que tem dentro dele, para que ele possa produzir vida. E olha para você ver o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim, olha: assim se alguém se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Olha para você ver, Moisés chega em algum lugar, ele quer alimentar o povo, mas ali não tinha água, porque as águas de Mara eram amargas. Mas olha para você ver o poder do madeiro. E quando Moisés ele observa aquela situação, Moisés ele não tinha condições de mudar aquele quadro. Mas Moisés então ele se coloca diante do Senhor. Repita comigo: colocou-se diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele orou ao Senhor, o Senhor mostrou para ele uma árvore. Repita comigo: uma árvore. A árvore representa madeiro, a árvore representa a cruz, a árvore representa o sangue de Cristo derramado. Irmãos, e quando a cruz ela é aplicada na nossa vida, traz para nós doçura. Você já conversou com alguém que ele traz a realidade da cruz para a vida dele, e quando você olha, você se alimenta daquela pessoa, aquela pessoa te transmite vida? Eu vejo, irmãos, que essa tem sido muitas vezes a dificuldade de muitas pessoas, porque a cruz, ela não é algo pesado para nós carregarmos. Muito pelo contrário, a cruz é uma provisão de Deus no deserto.
A cruz é uma manifestação de milagres de Deus na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada. Quando nós caminhamos e levamos a nossa cruz, nós vamos começar a gerar frutos. Repita comigo, gerar frutos. O nosso lema desse ano continua sendo: gerando filho e fazendo discípulos. Qual que é a nossa intenção? Cada um de nós esse ano ganharmos pelo menos uma pessoa. Mas olha para você ver o poder que tem o madeiro. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, do 1 até o 18, diz que existia um homem em Ramataim Zofim chamado Eucana. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava Penina, a outra chamava Ana. Penina tinha filhos, mas Ana não podia os ter, Ana era estéril. Mas você já parou para pensar o que levou Ana a ser uma pessoa estéril? Quando ela vai orar, quando o sacerdote ali pergunta a ela, ela falou assim: eu sou uma mulher amargurada de alma. Uma pessoa amargurada, ela não consegue gerar. Uma pessoa amargurada, ela não tem sempre dentro dela aquilo que possa trazer para ela a frutificar. Mas entenda bem, aquela mulher colocou diante do Senhor, aquela mulher começou a buscar o Senhor, porque uma pessoa amargurada, todas as vezes que você conversa com ela, pode observar, ela sempre traz palavras de amargura. Eu creio que quando as pessoas chegavam perto de Ana, a tristeza no semblante de Ana era algo normal. E o seu esposo olhava para ela, porque ele amava, falava assim: olha, não te sou eu melhor do que muitos filhos, mas qual que era o desejo de Ana? Ter filhos. Mas um dia, Ana, ela colocou madeiro na vida dela, e ela começou a mudar, a ter a sua história mudada. Repita comigo: o poder do madeiro pode me fazer gerar filhos. Ou seja, quando Ana se coloca... Quando Ana se coloca diante do Senhor, Deus mostra para ela o que ela precisava fazer. Ana coloca diante do Senhor e Deus traz para ela a revelação da cruz. Deus traz para ela a revelação do madeiro. E quando Ana sai dali, a Bíblia diz que o semblante de Ana não era mais o mesmo. Ela comeu, ela bebeu e ela caminhou. Olha para você ver a diferença que faz quando a pessoa, ela coloca a cruz dentro dela. A cruz, em vez de trazer para Ana um peso, trouxe para ela uma resposta, uma manifestação do milagre de Deus no decorrer da sua caminhada. Irmãos, às vezes é isso que nós hoje precisamos. Às vezes nós vemos muitos cristãos, eles são amargos, eles não conseguem gerar, eles não conseguem produzir nada, eles não conseguem fazer aquilo que traz glória para Deus. Mas eu quero dizer para você, Deus quer trazer para nós nessa noite uma revelação da cruz. Deus quer trazer para nós uma revelação do madeiro. Deus quer trazer para nós uma revelação, porque quando nós falamos de cruz, nós falamos de sangue. Quando nós falamos de cruz, nós falamos de vitória para nós no deserto. E era isso que Ana estava vivendo, era isso que Ana estava desfrutando. Talvez você está caminhando num deserto, mas Deus quer que você comece a clamar a Ele, para que Ele possa mostrar para você a cruz. A Bíblia pode dizer no Salmo 34, no versículo 5, olharam para Ele e foram iluminados. Aquela pessoa, quando ele olha para Cristo, quando ele olha para a cruz, ele tem uma revelação, ele tem um discernimento daquilo que Deus pretende, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ou seja, Ana recebeu de Deus uma revelação do poder da cruz. O segundo impacto que a cruz traz para nós, a cruz resgata o nosso valor. Repita comigo: a cruz resgata valores. Talvez hoje para nós isso não faz sentido, mas no livro de 2 Samuel, 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7, tem uma história muito interessante. Tinha uma casa chamada Casa dos Profetas, e a casa estava pequena para os discípulos dos profetas. Um deles chegou perto de Eliseu e falou assim: meu senhor, nós precisamos ampliar a casa.
Irmãos, isso é tão profundo como você entende essa revelação. É quando aquele homem observa a situação e fala: Senhor, nós precisamos ampliar a nossa visão. E Eliseu disse para ele: cortemos madeira. Quando esse homem, isso era na época mais ou menos 793 a.C., esse homem foi, sabe o que ele fez? Ele pegou um machado emprestado. Repita comigo: um machado. Esse homem pegou um machado e ele saiu juntamente com Eliseu e com os discípulos dos profetas para cortar a árvore. Quando aquele homem, ele estava cortando a árvore, o machado caiu dentro da água. E a Bíblia diz que aquele homem gritou: ai meu Senhor, é emprestado. Irmãos, nessa época, 793 a.C., quem tinha um machado era algo fino. É como se fosse uma BMW hoje. A pessoa que tinha um machado, não era qualquer pessoa que tinha um machado. Talvez quando nós olhamos, o que você faz? Hoje nós nem usamos machado. Hoje nós temos motosserra, mas na época de Eliseu, o machado era algo muito profundo, era algo muito importante. E Eliseu perguntou para ele: onde caiu? Ele falou assim: é aqui, meu senhor. Eliseu olha para ele e fala assim: olha, traz um pedaço de pau. Quando Eliseu pegou aquele pedaço de pau, a Bíblia diz que Eliseu jogou aquele pedaço de pau dentro da água e o machado veio flutuando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pela lei da física, qual que é mais pesado, a madeira ou o ferro? Mas você pensa bem, a cruz de Cristo, ela resgata o nosso valor. Quando você começa a observar naquele gadareno, irmãos, Jesus foi num cemitério, um homem que ninguém dava nada para ele. Quando Jesus encontrou com aquele homem, a Bíblia diz que Jesus resgatou o valor daquele homem, e Jesus viu naquele homem tanta preciosidade, que aquele homem disse para Jesus: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Jesus falou: não, volta para os seus e fala como que Deus teve misericórdia de ti. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus pega uma pessoa lá no cemitério, comendo o irmão defunto, e Deus faz dele um missionário, Deus faz dele um ganhador de almas. Sabe o que eu vejo? Irmãos, é a qualidade que Deus quer fazer em nós. Às vezes você está procurando qualidade em você, sabe o que Deus está falando com você? Aplica a cruz. Aplica o madeiro na sua vida, que todos os seus valores eu vou resgatar. Irmãos, Jesus pôde dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, o Filho do Homem, ele veio buscar e resgatar o que se havia. Você perdeu algo muito precioso. Nós perdemos a nossa comunhão com Deus, nós perdemos a nossa vida com Deus, mas quando Cristo veio, quando Cristo subiu naquela cruz, aqueles valores que nós tínhamos perdido, Deus nos restituiu na cruz de Cristo. Já olhou a importância, a necessidade que nós precisamos entender o poder que tem o madeiro? Olha para você ver o que Isaías capítulo 53, no versículo 5, ele diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. O madeiro faz isso na nossa vida, a cruz traz isso para a nossa vida. É por isso, irmãos, que esse é o nosso grande desafio. O povo, quando caminhou naquele deserto, o que é que o povo, nós queremos água, mas o povo não precisava de água, o povo precisava de uma revelação do poder de Deus na vida deles, e eu creio que essa é a vontade de Deus, trazer essa realidade para a nossa vida nesse tempo que se chama hoje. Tem muitas pessoas deixando a sua cruz para trás, e está caminhando sem a sua cruz. Mas eu quero dizer para você, no deserto que você está caminhando, tem obstáculo, que depois a sua cruz vai ser a ponte que vai levar você para o outro lado. Então quero dizer para você, tome posse da sua cruz. Jesus pode dizer: se alguém quiser vir após mim, ele tem que negar a si mesmo todos os dias, e ele toma a sua cruz e siga-me. Então eu e você precisamos chegar diante de Deus e reconhecer o poder da cruz, porque, irmãos, muitos de nós não reconhecemos esse poder da cruz na nossa vida.
Hoje, quando você conversa com as pessoas que servam a Cristo, irmãos, há uma dúvida no que diz respeito ao amor de Deus, há uma insegurança no que diz respeito ao sacrifício de Cristo. Se tem algo que permeia o coração de nós que servimos a Cristo, será que Deus vai fazer? Será que Deus me ama? Será que eu sou salvo? Será que eu sou justificado? Ao passo que a Bíblia diz que quando nós tomamos a nossa cruz, Paulo escrevendo aos Romanos pode dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso é salvação para nós, irmãos. Quando os irmãos estavam falando aqui, existe um rio, vai chover. Eu falei: Deus, chove espiritual, porque se eu chover natural, nós já estamos inundados. Sabe por quê, irmãos? A chuva de Deus, ela é espiritual, a chuva de Deus é a palavra. E Deus penhorou uma palavra sobre nós. Deus penhorou uma palavra sobre Cristo, que Ele é sacerdote para sempre. Então eu quero dizer para você: abrace sua cruz, carregue sua cruz. Vai chegar momento que você vai ser perseguido por causa dessa cruz, mas eu quero dizer para você, um dia você vai chegar diante de Deus, diante do seu Salvador, e Ele vai dizer para você: foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O madeiro, ele resgata aquilo de mais valioso que você perdeu. O que você perdeu não foi sua vida. O que você perdeu não foi sua família, não foi um parente, não foi um ente querido. Você e eu perdemos o sobrenome de Deus na nossa vida. E nesse sobrenome está escrito, lá na cruz, INRI. Aquele INRI ali que está escrito o que Deus restituiu para nós quando nós olhamos para a cruz. Então eu quero incentivar a você. É difícil a caminhada? Não, irmãos. Eu gosto sempre de dizer, a caminhada não é difícil. A caminhada não é difícil. Sabe por quê? Todas as pessoas que caminham com Deus, com sua cruz, quando você não conseguir carregar a sua cruz, Deus carrega ela com você. Deus carrega ela por você. Irmãos, que essa realidade não se aparte do nosso coração, que essa verdade nós possamos trazer para a nossa vida, e hoje nós vamos fazer uma lembrança disso, aquilo que foi resgatado para nós. Irmãos, quando eu olho para as pessoas que eu já conheci, as pessoas que eram do mundo, as pessoas que antes estavam perdidas sem Cristo, quando a pessoa olhava, eu posso falar sobre isso, porque hoje eu estou curado disso, hoje eu estou sarado disso. Eu me lembro uma vez quando meu pai chegou perto de mim e falou assim: olha, você não vai ser nada na vida. Eu sei que foi um momento de ira, eu sei disso, foi um momento de ira, um momento de raiva. Você não vai ser nada na vida, você quando crescer, você quando ficar velho, você vai ser um ladrão. Sabe o que acontece? Os homens falam palavra que nós vamos ser, mas isso acontece, a primeira e a última palavra sempre na nossa vida vem lá de Deus. É Deus que ministra sobre a nossa vida. Eu não sei o que você perdeu, mas eu quero dizer para você, se você olhar para a cruz, você vai ver que está tudo lá te aguardando. Então toma a sua cruz e siga o Senhor.